Hoje a gente fala sobre o tão temido Tribunal da Internet. Aliás, se existir tal coisa como um sistema judiciário da internet, o Twitter deve ser o STF da vida, né? E aqui entra o tema do cancelamento, que é a maior pena que esse tribunal pode aplicar. Para alguns, o cancelamento é só uma cobrança justa por um vacilo ou outro. Para outros, cancelamento é uma horda raivosa, destituída de razão, tem só emoção. E um dos maiores cancelamentos que se tem notícia tem que ser o desse cara aí, ó. Phil Fish é o nome dele. Tem um desenvolvedor de jogos, foi chamado de racista, ganancioso, ladrão, babaca, agressivo, louco, incompetente, burro, saco de merda, golpista e várias outras coisas. Aí depois de lidar, às vezes não tão bem com esses insultos, ele sumiu. Ele desapareceu. É uma história emblemática que talvez você não conheça. Uma história interessantíssima, com reviravoltas. E eu vou te contar duas versões possíveis para essa história. Depois, a gente tenta entender onde é que está a verdade aí. Na virada dos anos 2000 para a década de 10, a grande coisa aí quando se falava de videogame eram os jogos indie, os independentes. Tava todo mundo encantado com o que esses pequenos desenvolvedores estavam fazendo. Muito trabalho, muito criativo, cara. E é nesse contexto que surge ele, o Phil Fish. Ele apareceu desenvolvendo um jogo chamado PES. Não era grande coisa, né? Apesar de bonitinho, o jogo inteiro era pouco mais que um mundo vazio. Aquele tipo de jogo assim que você fica perdido andando pra lá e pra cá, e aí vai encontrando uns quebra-cabeças assim que te deixam confuso. Quebra-cabeça aí que às vezes te humilha, faz o jogador ir procurar solução na internet. Esse tipo de jogo. Mas esse jogo, ele tinha um atrativo. É que, embora fosse um jogo 2D, você vai andando ali da esquerda pra direita, ele permitia que o jogador manipulasse a perspectiva. Era o que os desenvolvedores estavam chamando lá de gimmick, uma espécie assim de truque barato, que não agrega muita coisa ao jogo. E aí quando alguém aponta que o jogo do Phil Fish é um jogo assim medíocre, com uma mecânica chamativa, um truque besta ali, ele responde desse jeito, ó, diz o cara com 0 seguidores. Não foi só isso, né? Embora o jogo não fosse lá grande coisa, ele tinha esse gimmick aí da troca de perspectiva, né? E aí isso levava a um conceito interessante de um personagem que achava que vivia num mundo 2D, mas que lá pelas tantas descobre uma nova dimensão no seu universo, a terceira. Isso chamava a atenção porque, embora não desse um bom jogo, nem havia jogo pronto ainda, os videozinhos curtos interessavam, pareciam novos, assim, a galera compartilhava aquilo entusiasmada. Só que aí, se você criticasse qualquer coisa, cara, lá vinha o criador te mandando lá, ó, engasgar no pinto dele, tudo no Twitter, sempre, né? E aí, esse cara que se comportava desse jeito, ele estava se dando muito bem com um jogo que nem existia. Ele recebeu prêmios antes mesmo de lançar esse jogo. Conseguiu um financiamento maneiro lá do governo canadense, que era uma lei Rouanet deles. Virou uma estrela. Apareceu até nesse documentário aí, ó. Indie Game The Movie. Isso é um documentário que acompanhou ali meia dúzia de desenvolvedores independentes. E aí nesse filme você descobre que esse cara, além de xingar todo mundo no Twitter, é mais escroto do que se pensava. Ele briga lá com um sócio, ele ameaça o cara, um horror na convivência. E aí, a partir do filme, ele foi convidado para vários eventos, onde ele também mostrava lá mais da personalidade dele. My question is, could you tell me what kind of about recently Japanese what do you think about the recently Japanese game? Is it what is about Japanese games that inspired us? Recent. Recent Japanese I'm sorry. They suck. I'm sorry. Like, you guys need to get with the times and make better interfaces and like update your technology. We're totally kicking your ass. Back then, you guys were the king of the world, but your time has passed. I'm so sorry. Did you look at his face? Look at what you did, Phil. Aí depois disso, esse cara aí, o Phil Fish, depois desse episódio que você acabou de ver, começou a ser chamado de racista e orientalista.
O resultado é que ele não aguentou a pressão, não aguentou os insultos e se retirou. Parou de falar com a imprensa especializada. Disse que não falava mais com o repórter. Aí é que a imprensa especializada foi pra cima dele, cara. Entenderam o cara como um ingrato, né? Que ganhou toda a atenção aí dessa imprensa e agora tava virando as costas. Jesus, you should be grateful that these guys still consider what you say something of use. Aí no meio dessa baderna toda, cara, o jogo finalmente foi lançado, no meio do cancelamento do cara, né? E rapaz, o jogo veio com um problema lá, o jogo travava, precisava ser corrigido com um patch. Só que esse patch, essa correção do jogo, nunca foi lançada. Aí a galera falou que ele não fez isso porque era um muquirana, porque era um preguiçoso, porque era ganancioso, só queria arrancar dinheiro da galera e nem entregava um produto decente. Como é que o cara podia simplesmente largar um produto quebrado lá na plataforma, né? O pau torou no Twitter de novo, cara, aí em dado ponto ele foi lá e respondeu. Disse que o jogo estava barato, que ele estava cobrando $9 e na real devia cobrar 90, 10 vezes mais. Caíram de pau nessa resposta que ele deu, como caíram de pau em todas as outras. E o pior é que nesse momento aí ele precisava de algum apoio do público porque ele estava desenvolvendo uma sequência já, o FES 2. Isso enquanto ele dava lá com aquela enxurrada de crítica, insulto, revolta. Aí todos os últimos cancelamentos ali que ele tinha vivido se somaram e ficou impossível para o cara falar do jogo, divulgar o jogo. Ele sentiu que devia cancelar e cancelou também o FES 2. Então, no fim, não foi só o criador que foi cancelado, não. A obra dele, o jogo dele, também foi. E quando abandonou o desenvolvimento dessa sequência, ele foi lá na internet e escreveu o seguinte: FES 2 está cancelado, pra mim deu, eu vou pegar minha grana e sair correndo. Isso é o máximo que eu consigo digerir. Isso não é resultado de uma coisa só, mas sim o fim de uma longa e sangrenta campanha. Vocês venceram. E aí depois disso, esse cara simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Phil Fish, o homem mais cancelado. Esse é aquele breve intervalo que eu peço a sua força, até porque eu tô precisando dela, né? Você sabe que eu tô num momento meio Phil Fish. Então se puder, se inscreve aí no nosso novo projeto, a TV Cringe. Valeu! Na virada dos anos 2000 para os anos 10, a grande coisa aí quando se falava de videogame eram os jogos indie, os independentes. Era uma coisa nova, a tecnologia tinha avançado e desenvolvedores pequenos estavam fazendo coisas até mais criativas que os grandes. E é nesse contexto que aparece esse cara aí, ó, Phil Fish, com um jogo chamado FES. Esse jogo era uma grande coisa, tá? Jogo lindo, com um estilo muito próprio de pixel art, se passava num mundo vasto, aquele tipo de jogo que você demora para desbravar, encontrando quebra-cabeças difíceis e que te tratam como um adulto, né? Era um jogo de exploração e muito cerebral. E esse jogo, ele tinha um atrativo. Embora o jogo fosse 2D, duas dimensões, bonequinho andando ali da esquerda para a direita, né? O jogador podia manipular a perspectiva. Era o que os primeiros a se depararem com esse jogo aí, ainda em desenvolvimento, interpretaram como algum tipo de alegoria parecida com a caverna de Platão, talvez Matrix. Porque um jogo sobre um personagem que achava que vivia num mundo com duas dimensões e aí descobre uma terceira, pô, esse jogo só pode ter algo de filosófico, de profundo, né, cara? Mas assim, muita gente aí no campo do desenvolvimento também agiu com ciúme ou desconfiança, porque entendeu que essa coisa aí da troca de dimensões era só uma gimmick, um truque barato, num jogo que nem tinha sido lançado ainda. Começaram a dizer que o cara era um picareta, que só tinha videozinho, não tinha o jogo, né? Só que o cara tava se esforçando pra caramba, trabalhando muito, ficava indignado. Aí ele respondia assim, ó: diz o cara com 0 seguidores. E a internet ficou lá debatendo se o jogo era uma grande coisa, uma grande obra a ser revelada em breve, ou se era só um monte de videozinho ali com uma mecânica interessante e ainda não realizada, né? Só que aí, quando as críticas vinham, cara, o criador ia se queimando, né? Ele achava as críticas injustas, claro, ficava revoltado, chegou a mandar alguém engasgar no pinto dele. É claro, né, para cada resposta dessa, ele tinha que lidar com outros 1000 insultos, né? Só que apesar dessas polêmicas, ainda tinha gente reconhecendo o potencial naquilo e acreditando no jogo que estava para lançar.
Acabou que ele recebeu prêmios, conseguiu um financiamento maneiro lá do governo canadense, que é uma lei Rouanet deles, e virou uma estrela no desenvolvimento de jogos. Apareceu nesse documentário aí, ó, Indie Game The Movie. É um documentário que acompanhava ali meia dúzia de desenvolvedores independentes, e nesse filme você descobre que esse cara estava vivendo uma pressão avassaladora, estava trabalhando dezenas e dezenas de horas, cara, por semana, num estresse desgraçado, em condições assim precárias. E ele era sincero, transparente, sem papas na língua, perdia a cabeça mesmo, igualzinho no Twitter e nos eventos que ele frequentava por aí. Ah, os eventos que ele frequentava por aí. Caramba. My question is, could you tell me what kind of about recently Japanese? What do you think about recently Japanese game? Is it what is about Japanese games that inspired us? Recent. Most recent I'm Japanese sorry. games. I suck. I'm sorry. Like, you guys need to get with the times and make better interfaces and like update your technology. We're totally kicking your ass. Back then, you guys were the king of the world, but your time has passed. I'm so sorry. Did you look at his face? Look at what you did, Phil. E aí, por causa desse episódio, o Phil Fish passou a ser chamado de racista e orientalista. Aí ele meio que deixou de falar com essa imprensa especializada, porque ele sentiu que havia um ataque contra ele o tempo todo. Então ele cessou o diálogo com essa imprensa especializada aí. Jesus, you should be grateful that these guys still consider what you say something of use. Deu nisso, né, cara? A imprensa especializada achou que o cara era um ingrato, tinha recebido tanta atenção, agora não retribuía, né? Acabou que o jogo foi lançado, mas veio com um problema lá que precisava ser corrigido com um patch. E ele trabalhou nas correções, realizou as correções, mas na hora de disponibilizar isso para o público, ele descobriu que precisava pagar $40 mil para a Microsoft para poder disponibilizar o patch. Uma regra injusta e injustificável aí da plataforma do Xbox com os desenvolvedores. Aí, enquanto o patch não saía, a galera caiu de pau em cima dele de novo, né? Ele respondeu daquele jeito dele, disse que o jogo já estava barato porque ele estava cobrando $9 num produto que deveria valer 90. Então ele poderia estar cobrando 10 vezes mais. Foi o que ele escreveu e, de novo, né, no Twitter. E o mais louco dessa história é que, mesmo que ele tivesse sendo alvo dessa polêmica aí dessa vez, o patch do jogo, ele ia lá e se enfiava em outras situações que transformavam ele em alvo. Por exemplo, nessa mesma época aí, uma crítica de jogos feminista chamada Anita Sarkeesian era alvo de uma campanha assim muito séria, cara, com ameaça, com vazamento de dados, um monte de barbaridade contra essa mulher. Só porque muitos jogadores não queriam saber de militância associada a videogame. Tem gente que se ofende com isso, não gosta e tal. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Essas opiniões da Anitta eram extremamente impopulares aí no meio gamer, divisivas, polarizadoras, como se diz, né? Só que muita gente percebia que essa mulher estava sendo brutalmente injustiçada, né? E muita gente, embora percebesse, não colava lá com ela para defender. Não tinha coragem, porque sabia que ia virar um alvo junto com ela, né? Mas o Phil Fish não. Ele foi lá e escreveu isso aí, ó. Anita Sarkeesian é uma heroína. E aqui entra um pouco de política na jogada, não adianta, né, cara? Perceba que antes o Phil Fish tinha se queimado com a esquerda. Naquele caso ali que o desenvolvedor japonês foi chamado de racista, orientalista. Agora ele foi defender a Anita Sarkeesian. E a galera da direita no mundo gamer também passou a odiar o cara. E aí, a partir desse momento, todos aqueles cancelamentos anteriores se juntaram num mega cancelamento múltiplo ao qual ninguém poderia sobreviver. No fim, não só o criador foi cancelado, como o próximo jogo dele também. Ele estava perto de lançar FES 2, mas teve que desistir e escreveu isso aqui. FES 2 está cancelado. Para mim, deu. Vou pegar meu dinheiro e sair correndo. Isso é o máximo que eu consigo digerir ou aguentar. Isso não é o resultado de uma única coisa, mas sim o fim de uma longa e sangrenta campanha. Vocês venceram. Talvez esse cancelamento tenha sido uma pena, porque o primeiro FES foi muito elogiado, vendeu 1 milhão de cópias logo de cara e é tido como um jogo inovador de fato. Mas depois dessa mensagem aí, o Phil Fish simplesmente
desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar do cara. Lá se vão 10 anos e nem sinal do homem mais cancelado. Antes de ir adiante, preciso falar de quem traz esse vídeo até você, a Surfshark. Você sabe que nessa nossa internet não tem jeito, né? Os seus dados estão sendo coletados o tempo todo. Não tem jeito, ou talvez tenha, né? Porque a Surfshark usa o melhor da tecnologia para proteger a sua identidade e a sua privacidade enquanto você navega por esses mares turbulentos da internet. Aí nesse ponto você poderia vir com aquela conversa de que quem não deve não teme, de que você não precisa se preocupar com a sua privacidade, mas não é bem assim. Só para começar, a sua localização pode ser usada para impedir você de acessar determinados conteúdos só porque você está no Brasil. E para um caso desses, a Surfshark tem servidores em vários países do mundo. É só escolher um deles e aí você acessa o conteúdo que você quer. Mas fica pior do que isso, né? Tem plataformas de compras por aí que fazem a discriminação do preço, oferecendo o mesmo produto por valores diferentes, isso com base nos seus dados, aqueles que podem ter sido roubados sem você nem saber. E aí, se você tiver a Surfshark, o que você faz? Escolhe o servidor e fica com o que te ofereceu o melhor preço na loja. Com isso, a sua pesquisa de preços aí na hora de fazer uma compra grande nunca mais vai ser a mesma. E tem outras vantagens no Surfshark, viu? É que o Surfshark pode funcionar no telefone, no tablet, no seu PC, no videogame. Então, com uma única assinatura, você pode colocar ali todos os seus dispositivos. É um número ilimitado. Você pode garantir a sua privacidade com o Surfshark usando o nosso link. Tá fixado ali no topo dos comentários, está na descrição desse vídeo também. Aí usa o cupom METEORO. Opa, com o nosso cupom tem 4 meses de assinatura na faixa. E se mesmo assim você achar que não faz sentido para você, não tem problema, porque a Surfshark te dá 30 dias para pedir o reembolso. Muito obrigado, Surfshark, por ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui no ar. E obrigado a você que está acompanhando aí comigo também. Valeu! Durante muito tempo, só a primeira versão da história do Phil Fish foi contada. Mas, ao longo desses anos todos, muita gente olhou para trás e tentou entender a profundidade, a complexidade desse personagem chamado Phil Fish. Para mim, o melhor conteúdo a respeito disso é esse vídeo ensaio aí, ó, do Innuendo Studios. Esse é Phil Fish. E é esse vídeo que a gente recorre para encontrar a solução desse mistério. Afinal de contas, qual daquelas duas versões se aproxima mais da realidade? This video isn't even about Phil Fish. Not really. This video is about everyone in the world who isn't Phil Fish. We, and by we I mean those who would eventually be Phil's public, first met Phil on the forums at TigSource, sort of the indie game CBGBs. He was a talented artist that delivered very constructive, if blunt, critiques on the art subforums. He was one of dozens of strong personalities. He had a tendency to fly off the handle, though rarely unprovoked, even if it didn't seemingly take much provocation. You could most easily set him off by talking about who was and wasn't really indie. The point being, he wasn't a shit-talker. He was a guy who called out shit-talkers, though where you place that dividing line likely depends on your opinion of Phil Fish. É importante perceber, né, que uma vez que a gente forme uma opinião sobre o Phil Fish, ou quem quer que seja, a gente tende a buscar elementos para confirmar essa opinião que a gente já afirmou, né, cara? A gente tenta se convencer de que tá certo. Early in development, he started a devlog for Fez that quickly became the most popular devlog in TigSource history. The game around that time blew the fuck up on Twitter, and an early demo won an Excellence in Visual Art Award at the Independent Games Festival. Phil was becoming, quite rapidly, a big deal. He was the subject of dozens of articles and interviews and quickly received funding from the Canadian government, based solely on his first commercial release, which was, at that time, little more than a prototype. This rankled many developers who had been releasing finished products for years in total obscurity. It is worth noting that Fez's popularity didn't really mean people thought it was better than other games in development. Fez's selling points were Phil's art, guided by his incredibly demanding standards, and its 2D 3D mechanic, which was near impossible to describe but could be instantly understood in motion. The game blew up on Twitter because it was perfectly suited to Twitter. Everything you needed to know about it could be understood in 4 seconds of video or even an animated GIF. It was a game that compressed well, and the more compressed information is, the further it can travel on the web.
Isso aí é muito importante, cara. É um fundamento, assim, da comunicação digital. O superpoder de síntese é o que faz as coisas irem longe nessa rede, né, cara? Para viralizar, o conteúdo, às vezes, tem que ser pequenininho, comprimido, feito um vírus mesmo, né? Essa é a razão pela qual o meme vai muito mais longe que um artigo científico de 300 páginas. E no campo da política, isso às vezes coloca a verdade em desvantagem, né, cara? Porque quando a explicação por um fato é muito complexa, opa, uma teoria conspiratória simplória, ela cabe muito melhor no meme, viaja muito mais longe. Is mimetic. But the way Phil acted in the face of this popularity seemed smug and self-satisfied, as if Phil felt it were owed to him. His acceptance speech for the art award at the IGF had no trace of humility or even surprise. In interviews, he often ranted about what was wrong with other games, much as he had on TigSource, with the tacit implication that Fez would be superior. And when folks shared their unvarnished, profanity-laden opinions with him on the internet, he responded right back in kind, as he had ever done. But before, if a Como é que é ali? Alguém chega pra ele e fala, vai se foder. E aí ele fala, foda-se você também, parasita. Dentro do tom. complete stranger randomly told him to go fuck himself, no one cried foul if he told them to go fuck themselves right back. This was just two strangers flaming each other on the internet, and if anyone was in the wrong, it was the one who started it. But now Phil wasn't insulting a stranger, he was insulting the audience. This was interfacing with the public. Ou seja, né? Tá tudo bem você xingar todo mundo no Twitter se você for entendido como mais um no meio desse todo mundo. Mas aí se por qualquer razão o cara ganha fama, ainda que seja uma fama limitada, num meio restrito, como o caso dele ali, a partir desse momento as exigências parece que mudam. Será que é por aí? To talk about fame. More and more people began to speak toxically about Phil, and to Phil. Resentment began with developers, but soon expanded either by spreading out from TigSource or because Phil was just good at making enemies. The complaint that Phil had never released a game, lobbed at him most every time his name was mentioned on the internet, masked a deeper complaint. Hundreds of developers on TigSource had never finished a game, and no one complained about that. But none of them were famous. The deeper complaint wasn't that Phil was more famous than them, but that he was more famous than he deserved. At this point, Phil was basically Nickelback. Now, people don't hate Nickelback because they think the music is bad. People think loads of music is bad and don't give it any further thought. People hate Nickelback because the music is bad and popular. But it's more complicated than that. It's because someone at a studio heard Nickelback and thought, I can sell that. It's because the music was so aggressively overplayed on the radio and aggressively advertised as if a PR department were trying to sculpt a mediocre band into a sensation regardless of worthiness. It's because, despite all the hate, Nickelback's fame proved that this was actually working, that millions were buying into it. It's because Nickelback represented the apotheosis of an existing trend of shallow, whiny hard rock, which they made even more popular and spawned legions of shallow, whiny imitators to continue the trend. Nickelback é muito famoso no Brasil, não? Fez alguns shows por aqui, né? It's because every step of this process seemed to have been taken solely for the benefit of the people getting rich off the record sales. I hate Nickelback, as a sentence, voices a complex opinion on cultural trends in popular music and aligns the speaker with those who hate not just Nickelback, but all that Nickelback represents. They resent Nickelback the concept. Nickelback the actual band is of secondary importance. The band's crime, other than the writing of the actual songs, is their complicity in this system. They signed the record deal. They deemed themselves worthy and deserving of this studio-constructed fame. In a phrase, they bought into it. The ire felt for Nickelback the band is only somewhat harsher than the ire felt for the fans that buy the records. They are just the first and last links in a chain of politics, studio politics, radio politics, and record politics that are seemingly ruining music. This entire chain comprises Nickelback the concept. And when people say, I hate Nickelback, this is the Nickelback they're referring to. And when someone tweets, I hate Nickelback, at Nickelback, they aren't really talking to the band. They're talking publicly to culture about what Nickelback represents. The actual tweet to the actual band is just a shorthand. Eu não sei se o Nickelback é tão famoso assim, né, para servir de exemplo aqui pra gente no Brasil, mas essa diferença entre o conceito e a banda, entre o conceito e a pessoa, isso é bem interessante, hein? E eu acrescentaria que muitas vezes essa necessidade de dizer eu não ouço Nickelback, eu odeio Nickelback, ela esconde a necessidade de dizer eu sou melhor do que isso, entende? Você acha um padrão que pra você tá lá embaixo e diz, bom, melhor do que isso aqui eu sou, viu, gente? Eu sou melhor que isso aqui, que é famosinho, que é mediano. Essa é a ideia, né? E aparentemente esse pode ter sido o sentimento que muitos desenvolvedores tiveram em relação ao Phil Fish. Finally, consider the choke on my dick tweet.
Then consider this one from the following year. Neither is any more newsworthy than the other. The headline for either could be Phil Fish has strong opinion. But one is news, and one is not. Ah, ele tá mostrando aí pra gente então o Twitter do Engasgue no Meu Pinto e depois o Anita Sarkeesian is a hero, né? Anita Sarkeesian é uma heroína. E aí só o primeiro virou notícia. Por quê? Anita Sarkeesian is a feminist critic who talks about the portrayal of women in games and cybermobs. And because of this, she has accepted that she will get constant rape and death threats for the rest of her career. And though she was a major figure at the time, Phil praising and defending Anita Sarkeesian didn't become news. Nothing positive Phil ever says becomes news. Because the headline isn't really Phil Fish has strong opinion. Phil Fish is a symbol of everything that is supposedly wrong with indie games. He's newsworthy when he acts like a symbol. Anything that doesn't fit the narrative is ignored on blogs, forums, and social media, and news sites cherry-pick the moments when Phil Fish the human being looks, from the right vantage point, like Phil Fish the concept. The real headline is Preconceptions about Phil Fish Confirmed. Confirming preconceptions is what makes it news. Which is not to say that Phil was necessarily blameless in any of these situations, but that given many angles to view them, people consistently choose the harshest ones. É o famoso viés de confirmação, que é um jeito que a gente tem de se afastar da realidade. É isso que o viés de confirmação faz com a gente. Primeiro a gente forma uma opinião. Aí, através desse viés, a gente busca confirmações para essas opiniões. E muitas vezes o viés é tão forte que só nos direciona para os fatos que respaldam aquela opinião. E isso não pode ser saudável, né? A opinião tem que estar subordinada ao fato, e não o contrário. The world at large does not know or care who makes video games. Fez has shipped 1 million units, so in a random sampling of 7,000 strangers, it would have been played by one of them. Phil is subculturally important, not culturally important. He's only famous to us. And Phil is famous because a lot of us talk about him. Algorithmically, this is how search engines work. The more people talk about him, the higher he appears in searches. Similarly, the more we talk about Phil, the more articles get written about him because they are guaranteed high readership and high ad revenue. People discussing how much they hate Phil makes Phil more famous. We're used to thinking about fame as something granted to a person by people with media access. The reason people hate Nickelback is because of that record contract, that Faustian bargain. They bought into it. They had to be discovered. Someone had to connect them with video directors, record producers, stylists, advertisers. This is not what fame looks like on the internet. There, fame is not something you ask for. Fame is not something you buy into. Fame happens to you. Phil doesn't have an agent, he doesn't have ad executives, he doesn't tour the country on press junkets, and he doesn't have a PR department. Obviously. Obviamente não mesmo. E a falta dessa estrutura, né, cara, para lidar com um diálogo desse tamanho é que separa a fama subcultural da fama cultural, como a gente viu ali. Como não é uma estrela de cinema de verdade, respaldada por estúdios, etc e tal, ele não tem condição de encaminhar sozinho um diálogo com milhões de pessoas na internet. Então fica colocada uma diferença, né, entre a fama analógica e essa fama digital. On the internet, celebrities are famous only to the people who talk about them, and they're only famous because we talk about them, and then we hate them for being too famous and make them more famous by talking about how much we hate them. Could there ever be anything more self-defeating than this? Paradoxo. If Nickelback decided tomorrow that they didn't want to be famous anymore, they would have to give up the tours, the roadies, the record labels, the billboards. Things most of us don't have. They would have to settle for normal life. The only way out for Phil was to give up what most of us consider normal life, openly being ourselves on the internet. Because his normal life is what made him famous. Anything Phil says in public is newsworthy. He had to quit or privatize all social media. He had to stop speaking to his friends in public. If he goes to GDC or PAX or Indiecade, even as an attendee, there will be photos. My impression of Phil Fish is that he was young and hungry and talented. He seemed to perversely enjoy when people started talking about him. That cockiness usually comes with an arrogant assurance that you deserve to be spoken of, and a gnawing fear that you actually don't. For me, the most telling scene of Indie Game the Movie is when Phil realized that an article about Fez he thought had been very popular had actually gone largely ignored. And, looking destroyed, he asked, "Why do I care so much?" I read him as a guy who took a weird joy in fucking with people's expectations of him, but knew that he actually cared what people thought of him, cared about being accepted, and also wondered if that wasn't very bad for him. What is this impression of Phil worth?
Nothing. Pressão não vale nada, mas faz sentido pra mim, né, cara? Ele se importava porque era a comunidade dele, era o mundo dele. Então, na prática, ele queria ser aceito. Mas acabou expulso dessa comunidade, que acabou não aceitando ele, né? O que é muito triste. I will only say that none of us know him. And why this matters to you is because if you're watching this, you are on the internet. On the internet, there is no hard line between those who do and don't have access to the media, because the internet is media access. There is a wide, fuzzy gradient between the famous and the unfamous. The person whose cat video has 2,000 views is slightly more famous than the person whose video has 15. People can be WordPress famous, Tumblr famous, Facebook famous. People can dedicate 20 years to their career and suddenly get very famous very fast in their 40s thanks to the internet. Or they can find themselves famous without trying to be. You may wake up and find something you tweeted last night has 45,000 retweets, and you will find yourself suddenly held to different standards. You won't necessarily Muita gente que tem essa experiência acaba não gostando dela, sabe? É. know why this thing was the thing that made you a big deal. You won't necessarily know how long you'll be a big deal. But suddenly the people who follow you aren't just people anymore. They're an audience. And they want you to be something, and they don't necessarily agree on what that something is. How would you want them to judge you? 2 final points about Phil Fish. 1. Phil is an exception. He is white, male, middle class, and presumed to be both straight and cisgender. If you lack one or more of these traits, expect this kind of backlash sooner. For people who are any kind of social minority, they can expect Phil Fish levels of hatred, or worse, for any perceived offense. Sometimes the perceived offense is having any opinion at all. Eu acho que o caso em questão aqui pode ser a Anita Sarkeesian, né? Um exemplo. Ela não precisou mandar ninguém engasgar em pinto nenhum ou ofender ninguém para ser vítima daquela campanha, né? O Phil Fish, ao contrário, precisou responder às ofensas com outras ofensas. No caso da Anita, ela apenas opinou. 2. Prior to the release of Fez, Phil released Glee and Super Hypercube through Kokoromi. Fez was his 3rd indie game. Ou seja, nem aquela primeira queixa, nem aquela primeira desconfiança de que ele era um aventureiro ali com um protótipo que jamais ia virar um jogo, um cara se lambuzando na própria fama, nem aquilo ali se sustentava. Ele já tinha lançado outros jogos antes. No fim, só tem uma conclusão possível para mim, a partir do que a gente aprendeu aí nessa história e nesse vídeo ensaio que veio depois. Nessa internet de meu Deus, a gente pode até julgar o conceito, mas pune mesmo é a pessoa.